Olá, meus amigos. Aqui já está noite, né? Mas vocês podem assistir essa aula, obviamente, né? Pela manhã, pela tarde. E essa é uma das vantagens, inclusive, né? Apesar de todas as desvantagens que são muito maiores, né? Mas nós temos alguma vantagem, que é, por exemplo, vocês poderem assistir a aula no momento que vocês estiverem podendo durante uma semana. Então, essa é a primeira aula que eu estou gravando nesse período da pandemia e eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês sobre por que, né, estudar a história da música cearense, né? Então, e como é que essa disciplina vai funcionar? Bom, nós já começamos nos apresentando no fórum, então nós teremos semanalmente uma apresentação, vamos abrir um fórum semanalmente, tá bom? Vocês devem fazer seus comentários a respeito de cada aula. Então, o primeiro fórum foi de apresentação, como vocês viram, mas a partir de agora vocês vão fazer comentários a respeito do conteúdo. Bem, a outra desvantagem é, claro, eu estou gravando num ambiente doméstico, então não tenho os recursos melhores, né? Eu tenho o que eu posso, que eu disponho no meu ambiente doméstico, e tem também as interferências, né, normais do funcionamento de uma casa, também como vocês já estão percebendo, já perceberam e vão continuar percebendo durante essa aula, e não tem problema nenhum com isso, tá bom? O importante é que vocês possam acessar essa aula, tá bom? Bem, e aí, uma das coisas que nos interessa perguntar é por que, né, estudar música cearense. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, como surgiu essa ideia de termos no nosso currículo do curso de música da UFC, História da Música Cearense. Eu, quando professor na escola de educação básica, eu dei aula em algumas escolas, e me chamava muita atenção como meus colegas nas escolas não conheciam música cearense, né? Conhecia alguma coisa, né? Conhecia um pouco do Fagner, e mesmo assim só conhecia assim, os hits que tocavam em novela, que tocavam em rádio, né? Na televisão, em programas de televisão, ou seja, dentro dessa lógica de mercado, né? Isso não significa que as músicas são ruins porque estão no mercado, então não estou dizendo isso, tá? Mas que fica uma coisa restrita em relação ao acesso, né, à formação dos estudantes a respeito da nossa diversidade musical. Quer dizer, quem está ditando o que é que as pessoas devem ouvir, e, portanto, as pessoas só vão gostar daquilo que elas vão conhecer, né? Ou tem possibilidade de conhecer. Não tem como alguém gostar de alguma coisa que não conhece, isso é óbvio. Mas a gente precisa dizer, muitas vezes nós precisamos dizer o óbvio, né? Então, isso me causava um estranhamento. Os meus colegas, professores, né, não conheciam. Logo, os estudantes também não vão conhecer, porque se os professores não conhecem, a probabilidade dos estudantes conhecerem ao acaso, pela sorte, as chances são muito poucas, né? Então, a escola tem essa função de ampliar o leque, né, de acesso ao conhecimento de uma maneira ampla, né, para a formação do homem de uma maneira ampla. E a formação musical, ela faz parte de um conhecimento básico que permeia toda a sociedade. Porque, veja, se a escola ela não se preocupa com a formação musical dos seus estudantes, ou pelo menos pensar sobre a música que circula, sobre a música que se ouve, o mercado se apropria disso.
Aliás, o mercado já se apropriou há muito tempo disso, é óbvio, né? Mas, como eu disse, é importante dizer o óbvio. Então, se a escola deixa por conta só do mercado, então vai ser o mercado que vai regular a formação dos estudantes nesse aspecto. E esse aspecto não é trivial, porque a música está em todo lugar, em todo momento, o dia todo, em momentos importantes da vida da pessoa. Desde o cotidiano de ouvir uma rádio enquanto está cuidando de casa, quando está lavando a louça, está varrendo a casa, bota ali um radinho para ouvir uma música, por exemplo, né? No shopping, fazendo compras, no supermercado tem uma musiquinha ali tocando. Quem vai para a academia tem música tocando na academia, né? E mesmo a fruição mais deliberada, né? Que a pessoa vai para um show, né? Para assistir música, para assistir um show musical, né? Enfim, tem mais, por exemplo, no cinema também, nos filmes, nos seriados também está permeado de música, né? Como todos sabem. Então, nós temos, se a escola não se apropria disso, nós ficamos refém de toda essa lógica que a escola então fica alheia a isso. Então os jovens, as crianças e os adolescentes vão ficar assim à mercê dessa formação, entendeu? Então por isso a gente conhecer um pouco da nossa história da música cearense, porque é uma forma de nós ampliarmos o leque de opções, né? Bem, essa é uma das coisas. A outra coisa é entendermos como nós chegamos até aqui. Então, nós temos uma história mesmo, né? O Ceará é um estado, né, e mais especificamente Fortaleza, é uma cidade que já nasce muito urbana, digamos assim, o que é que eu posso dizer, sem uma tradição rural, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos uma música então bem urbana, né? Em Fortaleza, assim como hoje em dia, claro, em todo o Ceará, em várias cidades. Mas pensando numa perspectiva histórica lá da origem de Fortaleza. Mas nós também tivemos outros polos importantíssimos, como Aracati, como Sobral, né, o Teatro São João, por exemplo, que também, são pontos importantes aí de recepção, né, com seus teatros, né, no Aracati tem teatro, em Sobral tem o Teatro São João, né, em Fortaleza nós temos o Teatro Zé de Alencar, que são instituições, né, ambientes que proporcionam, então, a valorização no nosso caso aqui, da música, da arte de uma maneira geral, né, do teatro, né, da dança, e no nosso caso, mais especificamente, a valorização da música, né? São espaços, inclusive, de valorização da arte. Mas nós temos uma tradição muito forte, né, do sertão, dos aboios, da música nordestina ali, que tem uma tradição, possivelmente uma tradição inclusive árabe. Por que árabe? Porque nós tivemos o ciclo do gado, né, no Ceará. E o gado é um animal que não é originário do Brasil e é um animal de difícil manejo. Não é qualquer pessoa que sabe manejar o gado. E o gado ele é originário, na verdade, ali do Oriente Médio, ali da Índia, daquelas bandas ali, Euroásia, né? Entre África, Ásia e Europa, ali naquele Oriente Médio ali, o gado é muito presente ali, ele é originário daquela região. Mas eles foram para a Península Ibérica com os mouros, né? Com os árabes, e de lá vieram para cá. Então, por isso que nós temos uma presença muito forte. E com os mouros, então vem um cântico meio árabe, né?
Nós temos também, por exemplo, os violeiros, né? Que também tem escalas modais, utiliza o mixolídio, por exemplo. Claro, eu estou falando isso porque eu estou falando para uma sala de alunos de música que podem pensar, né? Se não conhecem ainda, busquem conhecer quais são os modos, por exemplo, o modo mixolídio, e que sonoridade é essa que tem a ver, por exemplo, com aboio, que você encontra na música do Luiz Gonzaga. Então você tem aí uma escala mixolídia que tem aí essa que tem uma coisa meio árabe, né? Você encontra, por exemplo, um pouco na voz do Fagner, que é inclusive descendente de libanês. O pai do Fagner era libanês, né? Eu só estou citando alguma Luiz Gonzaga e Fagner porque são mais conhecidos, né? Mas isso permeia também a moda de viola mesmo, né? Essa ideia do repente, né? De criar notícia ou de repassar notícias, né? Pitorescas, né? Ou até fantásticas, né? Que não são exatamente, que tem a ver com a realidade, mas não são exatamente a realidade, são caricaturadas, são aumentadas, né? São o que transcendem a realidade, que os cantadores, os violeiros, os emboladores têm a capacidade de fazer, né? Que isso tem a ver com a tradição dos trovadores, dos menestréis da Idade Média da Península Ibérica. Então nós temos uma riqueza muito grande, né, na nossa música cearense. Então nós temos esse viés também, tá? Nós temos a música praieira, o coco, por exemplo, é da praia, né? Nós temos essa tradição litorânea, que é muito importante. Temos lá no Cariri ali uma interseção ali com Pernambuco, entendeu? Que é uma música rural, também as bandas cabaçais, que são interessantíssimas, né? Que é outro tipo de sonoridade. E nós temos, agora, em Fortaleza, no Ceará todo, né? Nós somos em Fortaleza, talvez Fortaleza, por ser a capital, tenha uma presença mais forte da música urbana, mas nós temos também em Sobral rock and roll, punk rock, hard rock, reggae, você tem toda a multiplicidade de música brasileira, você tem no Ceará, né? Agora, claro, nós temos essas raízes, né? Nós temos essas raízes. Tem inclusive um evento chamado Rock Cordel, né? Que não sei se ele ainda existe, mas existiu durante muito tempo, patrocinado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que justamente vai fazendo essa interseção. Quem foi que fez essa interseção também? Raul Seixas, lá na Bahia. Raul Seixas, para quem não sabe, é baiano. E Raul Seixas, por exemplo, foi o cara ali que primeiro, né, ou um dos primeiros que misturou o baião com o rock and roll, né? Olha só, o Tim Maia também fez um pouco disso, o Jorge Ben também faz muita mescla, e tem aquela, uma coisa meio samba, meio soul, né? E por falar em samba, no Ceará também tem samba, né? Embora não seja a nossa tradição mais conhecida, mas temos, por exemplo, o Jorge Cardoso, que é um dos melhores bandolinistas do Brasil, e eu arrisco dizer, e não é um risco muito grande, um dos melhores bandolinistas do mundo. Foi colega do Hamilton Holanda, que vocês, se não conhecem, conheçam, né? O Hamilton Holanda, e conheçam o Jorge Cardoso, que é um arquiteto, bandolinista, funcionário dos Correios, não sei se ele ainda continua como funcionário dos Correios, mas um cara que tem uma presença forte, marcante. Temos o Macaúba, né? Temos o Carlos Patriolino, tá? Vou dizendo aqui nomes que agora estou falando da atualidade, né? Nós temos essa tradição do samba, né? O Gilberto Gil disse que no Brasil nós temos duas dinastias musicais. Eu acho muito bonito quando ele fala isso. Nós temos que são músicas originariamente brasileiras, né? Que é o samba e o baião. Bem, e aí falando no baião, nós temos Humberto Teixeira, um dos principais parceiros do Luiz Gonzaga. E vou indicar para vocês, vou marcar, inclusive, uma semana para que vocês assistam. Vou mandar o link para vocês, vou procurar na internet um link para vocês assistirem o filme O Homem que Engarrafava Nuvens. Humberto Teixeira é um cidadão de Iguatu, né? Formado em Direito, que ficou conhecido como o Doutor do Baião, né?
o Luiz Gonzaga teve essa generosidade, esse reconhecimento, porque o Luiz Gonzaga já era conhecido como rei do Baião, né? E o Humberto Teixeira, autor ao lado de Luiz Gonzaga, nada mais nada menos de Asa Branca, né? Um hino nordestino, que podemos dizer também um hino brasileiro. Assim, nós temos 2 hinos brasileiros, que é a Asa Branca e a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Veja só, o samba e o baião, né? Então, Humberto Teixeira, ele recebe esse título de doutor do Baião, porque ele foi, inclusive, deputado federal, ele inclusive, lutou por dar condições aos músicos cearenses e músicos brasileiros de viajarem, de irem para outros países, né? E fazer uma coisa que o Luiz Gonzaga fez, que foi o contrário do que os menestréis e trovadores faziam na Idade Média. O que é que os menestréis e trovadores faziam na Idade Média? Eles, nos pequenos pueblos, né, como se chama na Espanha, aqui no Ceará, né, nós chamamos de distritos, você tem a sede, a cidade ali, e tem pequenas localidades que ficam um pouco distantes da cidade, que são distritos, que são vilas, né, de moradores, tem um comércio próprio, tem escola, mas é pequeno, né? O que é que os menestréis, né, e os trovadores faziam? Eles iam na cidade grande saber das notícias. A princesa casou com um príncipe de outro reinado, o conde morreu, deixou uma herança, e estão brigando pela herança do conde. Enfim, as notícias, né, dos reinos, o capelão, o padre, né, daquele feudo se mudou, chegou um outro padre, né? Então, eles levavam cantando essas notícias para as localidades menores. Então, levar a notícia da cidade grande ou do centro, né, político e financeiro para os pequenos centros. O que é que o Luiz Gonzaga fez? O Luiz Gonzaga fez o contrário. O Luiz Gonzaga foi aos grandes centros, notadamente Rio de Janeiro e São Paulo, né? Rio de Janeiro era, então, a capital do Brasil, levar a cultura nordestina para lá. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião, eu vou ensinar para vocês, eu vou dizer para vocês. Então, ele não foi trazer as notícias de São Paulo para o Nordeste, para o Pernambuco, para o Ceará, para a Paraíba e para o Nordeste todo. Ele fez o contrário. Ele levou a nossa música para o Rio e para São Paulo. Olha só. Né? Então, são essas potencialidades, essas coisas da nossa história que é importante que a gente aprenda e que a gente aprenda com essa história para a gente aprender a se valorizar. Nós temos aqui no curso de música, nessa sala, né? nessa matrícula agora, nessa turma, nós temos, por exemplo, o Fukuda, né? Que é um grande, foi estudante, acho que de comunicação, né? Salvo melhor memória, e está matriculado aqui na disciplina, e que é um grande violonista. Ele está fazendo história, assim como cada um de vocês, cada um de nós fazemos essa história. E o que nós precisamos entender é que o que nós fazemos aqui, na disciplina de História da Música Cearense e no curso de música da UFC, de uma maneira geral, nós fazemos história. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Nós estamos fazendo história. Isso não é da boca para fora, não é um jeito de dizer, não é fazendo de conta que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo mesmo. Né? Então, o grupo 30 Cordas, né, para continuar com o exemplo do Marco Fukuda, ele faz história, ele está fazendo recitais, tocando, compondo, fazendo arranjos, né? De uma maneira muito interessante, se fazendo presente, né? Valorizando o que é feito, né? Aqui, né? Por um grupo, nós temos o grupo Sintagma, né? Não sei em que medida ele ainda está em funcionamento. Nós temos o grupo Marimbanda, que é um grupo de grandes músicos, né? E aí, lembrando um estilo que eu
que eu esqueci de citar quando eu citei vários estilos, né? Sempre vai ter mais algum, né? Que possivelmente eu vou esquecer, justamente pela multiplicidade da nossa música. Mas nós temos o jazz, nós temos grandes jazzistas aqui no Ceará, né? Nós tivemos nós temos o Festival de Jazz e Blues, né, em Guaramiranga, que trouxe músicos do mundo inteiro, da África, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, do Canadá, da América do Sul, de outros países da América do Sul. Nós temos um potencial incrível, incrível, né? Temos, aproveitando para falar dos festivais, do Festival de Jazz e Blues, nós temos outros festivais, o Festival de Ibiapaba, né? Festivais de música, né? Tivemos agora recente o Festival da Assembleia, com grandes cantores participando. Marcos Lessa, que já foi aluno desse curso, por exemplo, participando. O Isaías Luciano, que também foi aluno desse curso, participando. Passou aqui pelo curso, por exemplo, um grande músico que hoje é professor do IFCE, que é o Edson Távora Filho, né? E o seu pai fez parte de um movimento musical que ficou conhecido como Pessoal do Ceará, era conhecido inclusive como um professor de música dessa geração, né? Uma autoridade musical, um cara que estudou no conservatório, se dedicou seriamente à gramática musical, à harmonia, a compreender a harmonia, um compositor, um músico de mão cheia, um grande compositor também, né? Admirado por toda uma geração de artistas. E o seu filho hoje é professor do IFCE e foi aluno nosso aqui na Universidade Federal do Ceará. Então, são coisas que nós precisamos entender como é importante, né? O Marcos Lessa, que usou lá o The Voice como uma grande vitrine, né? Mas está fazendo o caminho dele. Sabe onde o Marcos Lessa é muito conhecido e muito admirado? No Acre, no norte do Brasil. Pouca gente conhece os músicos do Acre, olham para aquele lugar do Brasil como uma possibilidade interessante, né? Marcos Lessa está fazendo esse caminho, já fez e continua fazendo, né? E nós temos boas possibilidades. E aí nós conhecemos Tom Jobim, ainda bem, Tom Jobim, inclusive, nos faz muita falta. E quem não conhece a obra, conheça, estude, conheça. Mas quem é o compositor de Rondônia que nós conhecemos? Será que em Rondônia não teve nenhum compositor interessante que pudesse nos acrescentar como brasileiros? Então, do jeito que o Ceará muitas vezes é invisível para os próprios cearenses, os músicos, os intérpretes, os compositores são invisíveis para os próprios cearenses, muitas vezes, outras partes do Brasil são invisíveis. Se a gente fosse desenhar um mapa da música brasileira, ia aparecer muito Rio e São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ceará muito menor, né? Rio Grande do Sul alguma coisa também, ali também Goiás alguma coisa, né? Mato Grosso, o que mais? No Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, sabe? Então são coisas, a gente pode lembrar, eu conheço um, conheço dois, será que conhece pelo menos 5, né? Então são Roraima. Quem conhece aqui um compositor de Roraima, né? Eu conheço um porque tem uma tia que morou lá, eu morei lá, fui uma vez de viagem para lá e vi um show de um cara lá que eu lembro do nome. Tá, né? Mas vão ser exceções. Não está na nossa história. Então veja que a gente acaba operando uma seleção, né? E que não é feita por nós exatamente, é feita, na verdade, por um sistema de circulação da arte, né? Que nós não temos controle. Então, voltando para a ideia da escola. Então, isso justifica que eu falei da escola, quer dizer, se a escola não se apropria, se o professor de música no Ceará não conhece a música cearense, ele vai só reproduzir o que já existe, que as pessoas já conhecem. Ele não vai ampliar. Então, veja, é importante que a gente tenha essa percepção do quanto é importante, do quanto é relevante a gente, nós, professores de música, conhecermos a música cearense. Nós, professores de música do Ceará, conhecemos a música cearense. Assim como eu acho que os professores de música no Piauí devem conhecer a música piauiense.
A mesma coisa em relação ao Maranhão, mesma coisa em relação a Rondônia, mesma coisa em relação ao Acre, mesma coisa em relação a Roraima, e assim por diante. Cada estado deve conhecer, o professor de música no seu estado deve conhecer a música do seu estado. Não somente, não é uma coisa bairrista que tem que conhecer. Deve conhecer tudo, deve conhecer o resto do Brasil, deve conhecer o resto do mundo, né? Tem coisas maravilhosas, não é limitar isso. Pelo contrário, conhecer a nossa música é ampliar, não é limitar. Né? Interessante isso, porque se eu fico só repetindo que todo mundo já conhece, eu estou apenas reproduzindo para os alunos o que é conhecido. Então não precisa de um professor de música para apresentar o que já se conhece, que ele vai conhecer por outras vias, pelo rádio, pela internet, pelo Spotify. Porque o Spotify faz também uma seleção musical. Você tá, principalmente se você tiver a versão não paga, né? Você está ali ouvindo música e ele fica sugerindo várias músicas, que são músicas que têm, claro, grana por trás, que consegue financiar a publicidade daquele artista, daquela banda, etc. Tem um interesse mercadológico por trás, não tem problema nenhum com isso. Acontece que nós não, para ensinar o que já se toca, o que já se é publicizado, né, não precisaria de professor de música na escola. Então, a ideia de ter um professor de música na escola é para que a gente amplie. E conhecer a nossa música cearense é uma maneira de ampliar e de se valorizar, entender que o que nós fazemos é muito importante. Tá? Bem, sobre isso, sobre a importância da gente valorizar a si mesmo, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela com vocês para mostrar um vídeo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Bem, então, concluí aqui o compartilhamento. Espero que tenha dado certo, que vocês tenham conseguido ouvir essa entrevista. São 6 minutos de entrevista, incluindo a música, né? Eu pulei ali o começo da música, que, claro, essa música do Caetano, vocês vão, desde que o samba é samba, vocês vão poder ouvir com muita facilidade aí na internet, né? E o mais interessante dessa entrevista são algumas coisas sobre memória, né? Então, veja, Caetano Veloso foi... o seu material foi considerado importante na França e na Inglaterra, por exemplo, mais do que no Brasil. Naquele período ali, ele está falando que ele foi exilado, né? No começo da década de 70, final da década de 60 e começo da década de 70, tá? Estávamos ali no período do regime militar. Ele estava exilado em Londres, na Inglaterra. Então, veja, eles tinham material guardado do Caetano Veloso que consideraram importantes. E, há pouco tempo, um pesquisador, né, na verdade, um cineasta, foi produzir um filme e conseguiu material na televisão francesa, veja só. Né? E aí ele também fala de Portugal, né, de entrevistas feitas em Portugal com ele, enfim. Né? E, enquanto isso, o Brasil perdeu muito material. O Brasil perdeu muito material que poderia ter sido guardado, mas foi apagado. Né? Veja um programa de televisão, Vindo Maravilhoso, programa semanal, coisa importantíssima, foi apagado. Né? E aí o Jô Soares dá o exemplo do Museu do Rádio nos Estados Unidos, que eles têm tudo arquivado, tudo. Né? E por que isso? Pelo reconhecimento do quanto é importante tudo que eles fazem. Tudo que eles fazem é importante. Então, vocês, quando entrarem no mestrado, isso já é um convite, quando vocês chegarem no mestrado, quando vocês chegarem no doutorado, será que vocês vão pensar em participar do Prêmio Nobel? Estranha essa pergunta, né? Vocês sabiam que nos Estados Unidos eles se fazem essa pergunta, será que eu vou querer concorrer? Quando eles entram no mestrado e no doutorado? São grupos de pesquisa que colocam isso em pauta, sobre essa possibilidade. Por que nós não, de saída, já consideramos isso um absurdo? Até engraçado, até pitoresco, né?
A gente pode, inclusive, achar, não, eu não quero é porque eu não quero mesmo, que eu acho que não tem nada a ver, isso não faz parte da minha história, isso não diz respeito à minha tradição, à tradição do meu país, do meu estado. Aí isso é uma coisa. Outra coisa é nem pensar nisso, porque se acha tão inferior que nem pensa nisso, assim, né? Ou inconscientemente, o que é pior, se acha incapaz, né, de concorrer a um prêmio internacional, reconhecido mundialmente, né? Ou pelo menos bem reconhecido pela sociedade ocidental, não é isso? Então, nos Estados Unidos, eles já reconhecem de saída que tudo que eles fazem é importante, por isso que eles arquivam, porque eles gravam, eles deixam a coisa bem registrada, porque são coisas importantes que nós registramos, né? Assim que a gente faz na nossa própria vida, né? Quando um filho nasce, por exemplo, quando casa, não é isso? A gente não quer registrar o máximo possível. Então, claro, a gente está num período que isso é muito mais fácil. Todo mundo tem uma câmera de celular na mão que faz o que câmeras sofisticadas na década de 60 não faziam. Mas o fato é que, hoje em dia, o Brasil já olha para isso com interesse de registrar por ser importante, não só por um deleite, só por uma diversão, né? É diferente você estar com a câmera de celular, indo para a praia com a sua família, registrar aquele registro ali doméstico e tudo, mas por um interesse republicano até, né? Isso é importante para a sociedade. Então, você registrar um show, você registrar suas composições, né? Essa aula aqui que nós estamos fazendo agora, né? O que vocês vão produzir nessa disciplina é importante, eu estou falando é importante do ponto de vista público, não é do ponto de vista privado. Então, tem essa diferença, tá bom? Então, mas o alento que o Caetano Veloso nos dá ali no final é que o Brasil melhorou, vem melhorando nesse sentido, e eu acho, e aí eu reconheço que o Ceará tem melhorado, né? As novas gerações têm se interessado aí pelo que, por exemplo, o pessoal do Ceará fez, né? Como eu estudo esse tema, né? Eu estudei no mestrado, no doutorado e me mantenho estudando em alguma medida esse tema, buscando ampliar, claro, para todo o Ceará e todas as épocas, né? Não somente o pessoal do Ceará, mas falando especificamente sobre isso, sobre o pessoal do Ceará, eles vêm sendo bem mais reconhecidos, né? Já faz algum tempo, tá bom? Bem, meus amigos e minhas amigas, essa é a nossa introdução à história da música cearense. Então, eu peço que eu vou abrir um tópico no fórum, tá? Lá no SIGA, como a gente tem feito, a gente começou nas apresentações. Então, essa é uma aula introdutória.